Oi, meu nome é Padre Mark Schmitz e você está ouvindo o podcast A Bíblia em um Ano, onde encontramos a voz de Deus e vivemos a vida através das Escrituras. O podcast original, The Bible in a Year, foi produzido pela Ascension e essa é a versão brasileira traduzida pelo Heitor e dublada pelo Leandro. Usando a linha do tempo da Bíblia Grande Aventura, vamos ler de Gênesis até Apocalipse, descobrindo como se desenrola a história da salvação e como nos encaixamos nessa história hoje. É o dia 257, vamos ler 2 capítulos hoje. Vamos ler a conclusão do livro de Jeremias, no capítulo 52, e também o livro inteiro de Abdias, porque é um capítulo só, né? Inclusive, é o único livro do Antigo Testamento que consiste em um capítulo só. E vamos ler ele hoje. Então talvez seja até um episódio menor, não sei, vamos ver. Hoje também vamos ler os versículos 13 a 16 do capítulo 18 de Provérbios. Como sempre, a Bíblia que eu uso todos os dias é a Bíblia da Grande Aventura da Ascension em inglês. Você pode acompanhar usando qualquer Bíblia que você preferir, porém recomendamos a Bíblia do Peregrino. Se você quiser saber quais vão ser os próximos capítulos ou marcar o quanto você já leu, é só baixar o plano de leitura de graça no link na descrição do vídeo. E você pode se inscrever no canal. Aí a gente vai aparecer para você todos os dias e você não vai perder nenhum episódio. Como eu disse, é o dia 257, vamos ler Jeremias, capítulo 52, a conclusão do livro dele, o livro de Abdias e Provérbios, capítulo 18, versículos de 13 a 16. O livro do profeta Jeremias, capítulo 52, epílogo narrativo. Quando Sedecias começou a reinar, tinha 21 anos e reinou 11 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Amital, filha de Jeremias, natural de Lebna. Fez o que o Senhor reprova, como tinha feito Joaquim. Isso aconteceu a Jerusalém e a Judá por causa da cólera do Senhor, até que os expulsou de sua presença. Sedecias se rebelou contra o rei da Babilônia. No 9º ano de seu reinado, no dia 10 do 10º mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém com todo o seu exército, acampou diante dela e construiu torres de assalto ao redor. A cidade ficou sitiada até o ano 11 do reinado de Sedecias. No dia 9 do 4º mês, a fome apertou na cidade e não havia pão para a população. Abriu-se uma brecha na cidade e os soldados fugiram de noite pela porta entre as duas muralhas, junto aos jardins reais, enquanto os caldeus rodeavam a cidade, e partiram pelo caminho da estepe. O exército caldeu perseguiu o rei. Alcançaram Sedecias na estepe de Jericó, enquanto suas tropas se dispersavam, abandonando-o. Prenderam o rei e o levaram ao rei da Babilônia, que estava em Rebla, província de Emate, e o processou. Em Rebla, o rei da Babilônia fez justiçar os filhos de Sedecias diante de seus olhos, e também fez justiçar em Rebla todos os nobres de Judá. Cegou Sedecias, pôs-lhe cadeias de bronze, o levou para a Babilônia e o trancou na prisão até a sua morte. No dia 10 do 5º mês, que corresponde ao ano 19 do reinado de Nabucodonosor na Babilônia, chegou a Jerusalém o chefe da guarda Nabuzardã, funcionário do rei da Babilônia. Incendiou o templo, o palácio real e as casas de Jerusalém, e pôs fogo em todos os palácios. O exército caldeu, sob as ordens do chefe da guarda, derrubou as muralhas que rodeavam Jerusalém. O chefe da guarda, Nabuzardã, levou cativo o resto do povo que tinha ficado em Jerusalém, os que haviam passado ao rei da Babilônia e o resto da plebe. Da classe baixa, deixou alguns como vinhateiros e lavradores. Os caldeus quebraram as colunas de bronze, os pedestais e o reservatório de bronze que havia no templo, para levar o bronze à Babilônia. Também tomaram as panelas, pás, facas, aspersórios, bandejas e todos os utensílios de bronze empregados no culto. O chefe da guarda, Nabuzardã, tomou os copos, braseiros, aspersórios, panelas, candelabros, bandejas travessas, em 2 lotes, de ouro e de prata. Também as 2 colunas, o reservatório e os 12 touros que sustentavam o pedestal, que o rei Salomão havia encomendado para o templo. Impossível calcular quanto pesava o bronze desses objetos. Cada coluna media 9 metros de altura, 8 centímetros de espessura, e eram ocas. Tinha um anel de 25 centímetros de circunferência. Era rematada por um capitel de bronze de 2,5 metros de altura, adornado com trançados e romãs ao redor, tudo de bronze. Sobressaíam 96 romãs, e eram 100 o total das romãs sobre a circunferência. O chefe da guarda prendeu também o sumo sacerdote Saraías, o vigário Sofonias e os 3 porteiros. Na cidade, prendeu um cortesão, chefe da tropa, com 7 homens do serviço pessoal do rei que se encontravam na cidade, o secretário do general em chefe, que havia feito a leva entre os donos de terra,
e 60 donos de terra que se encontravam na cidade. O chefe da guarda, Nabuzardã, os prendeu e os levou ao rei da Babilônia, em Rebla. O rei da Babilônia os fez executar em Rebla, província de Emate. Assim, Judá partiu para o desterro. Este é o número dos deportados por Nabucodonosor, no 7º ano. 3.023 judaítas. No 18º ano de Nabucodonosor, 832 habitantes de Jerusalém. No 23º ano de Nabucodonosor, o chefe da guarda Nabuzardã deportou 745 judaítas. Total, 4.600. No 30º ano do desterro de Jeconias, rei de Judá, no 25º dia do 12º mês, Evil-Merodach, rei da Babilônia, no ano de sua ascensão ao trono, concedeu graça a Jeconias, rei de Judá, e o tirou do cárcere. Prometeu-lhe seu favor e colocou seu trono mais alto que dos outros reis que estavam com ele na Babilônia. Mudou-lhe a veste de preso e o fez comer à sua mesa enquanto viveu. Da parte do rei, lhe era passada uma pensão diária e vitalícia, até que morreu. O livro de Abdias. Visão de Abdias. Assim diz o Senhor a Edom. Ouvimos uma mensagem do Senhor ao embaixador enviado às nações. Avante, vamos combater contra ela. Vou transformar-te na menor e mais desprezível nação. Tua arrogância te seduziu, porque habitas em rochas escarpadas, assentada nos cimos, pensas, quem me derrubará por terra? Pois embora voes como águia e ponhas o ninho nas estrelas, daí te derrubarei, oráculo do Senhor. Se te invadissem assaltantes ou ladrões noturnos, não te roubariam o que lhes é suficiente? Se te invadissem vindimadores, não deixariam cachos? Ai de Esaú, destruído! Registraram-no e requisitaram seus tesouros. Teus aliados te empurraram para a fronteira. Teus amigos te enganaram e submeteram. Teus comensais te armam ciladas. Pois naquele dia, oráculo do Senhor, acabarei com os sábios de Edom, com os prudentes do monte de Esaú, e não lhes restará habilidade. Teus soldados se acovardarão, Temã, e se acabarão os varões do monte de Esaú. Pela violência criminosa contra teu irmão Jacó, a vergonha te cobrirá, e perecerás para sempre. Na queda de Jerusalém. Naquele dia tu estavas presente, no dia em que bárbaros capturaram seu exército, quando estranhos invadiam a cidade e rifavam entre si Jerusalém. Tu eras um deles. Não desfrutes do dia do teu irmão, seu dia funesto. Não te alegres pelos judaítas no dia de seu desastre. Não fales com insolência no dia do aperto. Não entres na capital de meu povo no dia de sua ruína. Não desfrutes tu também de sua desgraça no dia de sua ruína. Não metas a mão em suas riquezas no dia de sua ruína. Não esperes a saída para matar os fugitivos. Não vendas os sobreviventes no dia do aperto. O dia do Senhor. Aproxima-se o dia do Senhor para todas as nações. Como fizeste, assim te será feito. Pagarão o que mereceste. Assim como bebestes em meu monte santo, beberão todas as nações por sua vez. Beberão, consumirão e desaparecerão sem deixar rastro. Mas no monte Sião ficará um resto que será santo, e a casa de Jacó recuperará suas posses. Jacó será o fogo, José será a chama, Esaú será a estopa, arderá até se consumir. Não restará sobrevivente ao povo de Esaú, disse o Senhor. Ocuparão o Neguebe, o monte de Esaú, ocuparão a Cefelá e a Filisteia, Benjamim e Galaade, os campos de Efraim, os campos da Samaria. Os desterrados israelitas, esses desgraçados, ocuparão Canaã até Sarepta. Os desterrados de Jerusalém, que vivem em Safarate, ocuparão os povoados do Neguebe. Depois subirão vitoriosos ao monte Sião, para governar o monte de Esaú, e o reino será do Senhor. O livro de Provérbios, capítulo 18, versículos de 13 a 16. Quem responde antes de escutar, sofrerá o rubor de sua insensatez. Bom ânimo sustenta na doença. Ânimo abatido, quem o levantará?
Mente inteligente adquire saber. Ouvido sensato quer saber. Os presentes abrem passagem ao homem e o apresentam diante dos grandes. Pai Santíssimo, nós te louvamos e agradecemos muito. Senhor Deus, obrigado por nos trazer até o dia de hoje. Agradecemos pela bênção do teu amor que o Senhor nos dá sem merecermos. Obrigado pela bênção de conhecer a ti e saber que tu és nosso Pai. E o que parte os nossos corações também parte o teu. E que nos criaste para sermos mais do que podemos sequer imaginar, sonhar ou esperar. Então nos ajude, Senhor, nos ajude a escolher ser o que nos criaste para ser. Nos ajude a ser o tipo de pessoas que tu criaste e redimiu para sermos. Pedimos isso por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, como eu falei, vimos o capítulo final de Jeremias hoje. E de novo, parabéns. Vocês foram incríveis de verdade. Isso é um grande feito. E nessa parte final de Jeremias, meio que volta a história, né? Volta a narrativa. Ouvimos várias profecias de condenação contra a Babilônia, contra outras nações, contra os amonitas, os filisteus, etc. E aqui no capítulo 52 temos o final da história. E você pode ter notado que, assim, não foi o caso na nossa, mas em algumas traduções o nome de Nabucodonosor tá meio diferente nesse capítulo. Mas ainda é o mesmo cara. É o mesmo rei, mas às vezes o nome é escrito de formas diferentes. E também vimos a captura de Sedecias e a conclusão do cerco a Jerusalém, com as pessoas sendo levadas finalmente à Babilônia. E tem duas coisas para prestar atenção aqui. Bom, na verdade tem várias coisas para prestar atenção, mas eu vou destacar duas coisas. Três coisas. Uma é sobre a fuga de Sedecias. Tipo, pensa. As pessoas aqui em Jerusalém, a cidade ficou sitiada por muito tempo, sem comida, sem água. Tá todo mundo sofrendo e passando por isso, incluindo Sedecias. Porém, o povo não pode fugir. Não tem como escapar disso. E Sedecias, o rei, ele foge. E isso revela o seu caráter. E assim, muitos de nós provavelmente fugiríamos também se tivéssemos a chance, mas lembra que Sedecias teve a oportunidade de não se tornar um inimigo de Nabucodonosor. Ele teve a chance de ouvir Jeremias e se entregar. E daí o que teria acontecido? Bom, provavelmente teria acontecido com ele o que aconteceu com Jeconias, que foi preso, mas sua família não foi destruída. Mas como Sedecias não só se rebelou contra Nabucodonosor, o rei da Babilônia, como também fugiu, com isso você vê o caráter dele, né? Porque tem hora pra lutar e tem hora pra se entregar. E parece que Sedecias nunca soube identificar essas horas. E, óbvio, ele tem esse fim trágico, onde ele vê seus filhos sendo mortos diante de seus próprios olhos, e depois esses mesmos olhos são arrancados. E daí também vemos lá Jerusalém sendo saqueada. E isso vai ser muito importante quando chegarmos, depois do interlúdio messiânico, que vai começar amanhã, teremos o livro de Esdras e Neemias. Vamos ouvir sobre os exilados e seu retorno a Jerusalém. Agora, é muito importante para nós entendermos que Nabuzardã queimou a casa de Deus. Ele queimou o templo do Senhor e todas as outras casas e palácios. Então ele mandou derrubar as muralhas de Jerusalém. Isso vai ser muito importante de lembrar porque quando os exilados voltarem dali uns 70 anos, eles terão de reconstruir essas muralhas. E a narrativa vai se desenvolver ao redor disso, que eles terão que reconstruir as muralhas, reconstruir as casas e também reconstruir o templo do Senhor. E assim, eles vão ter dificuldades em fazer tudo isso. Lembra, esse era o templo de Salomão, e que era imenso, cheio de bronze, cheio de prata, cheio de ouro. E muitos desses materiais foram levados para a Babilônia. Agora, parte desse material vai retornar, o que é ótimo. Mas esse templo lindo e impressionante foi reduzido a escombros, e quando for reconstruído, será apenas uma sombra do que ele já foi antes. Então tenha isso em mente, porque vamos ver mais sobre isso no período do retorno e também no período da revolta dos Macabeus. Última coisa, vimos os cativos sendo levados para a Babilônia. E tem um cativo que é Jeconias, rei de Judá. Então, lembra que a linhagem de Davi ainda está viva. Muitos dos príncipes de Judá foram mortos, sim, mas Jeconias, o rei de Judá, estava vivo. Agora, o que acontece é que um dos sucessores de Nabucodonosor, Evil-Merodach, após Jeconias estar preso por... Cara, isso é incrível. Jeconias ficou preso por 37 anos. E daí, Evil-Merodach ouve falar dele e o liberta. Ele o tira da prisão e lhe dá um lugar à mesa dele, tipo... Ah, agora você tem acesso à minha lanchonete ali, você pode comer de graça. Meio que nessa ideia. E ele foi abençoado até o dia de sua morte.
Ele recebeu uma pensão para o que ele precisava, né? Ou seja, ele ganhou um certo grau de liberdade. Mesmo ainda estando em exílio, é um certo grau de liberdade. E tem algo nessa parte, nessa nota de esperança que encerra o livro de Jeremias que, tipo, pensa nisso. Depois de ficar preso por 37 anos, cara, isso é uma vida inteira. Quem estiver ouvindo aqui que tem 40 anos, pensa, esse é o tempo que Jeconias ficou preso. É o tempo que ele esteve lá, sofrendo por seus próprios crimes, sofrendo pelos crimes do povo. E então ele foi libertado dessa prisão, desse cativeiro. E vemos nisso uma espécie de justiça, né? Porque Jeconias, ele não era uma boa pessoa. Então, ele teve que pagar pelos seus crimes. Porém, reconhecemos que, quando essa pena é cumprida, ele é restaurado. E nós, como cristãos, reconhecemos que não pagamos pelo preço eterno dos nossos crimes ou pecados, que Jesus é o único que poderia fazer isso, e ele fez. Mas ainda há consequências na nossa vida para as nossas decisões. Então, podemos ir até o Senhor e dizer: Ok, Senhor Deus, eu posso estar na prisão e ainda assim reconhecer que tu me amas. Eu posso não estar à mesa do rei e ainda assim reconhecer que tu me amas. Eu posso estar sofrendo as consequências das minhas ações, as consequências das minhas escolhas, mas isso não significa que o Senhor me abandonou. Porque você vê aqui que Jeconias, depois de passar 37 anos preso, o Senhor Deus, através de Evil-Merodach, o tira da prisão. Ele dá um lugar à mesa do rei. E tem algo aqui que eu acho interessante rezarmos sobre, levar isso à oração e perguntar ao Senhor: Senhor, o que o Senhor está querendo revelar sobre mim? A mim, através dessa história de Jeconias. Agora, a última coisa, Abdias. Como eu havia dito antes, é o único livro do Antigo Testamento que tem apenas um capítulo. Agora, para quem Abdias está falando quando ele fala com os Edomitas? Então, isso vem de lá atrás em Gênesis. E é muito legal porque você já conhece a história. Você conhece a história dos filhos de Isaac, os dois irmãos gêmeos, lembra? Jacó e Esaú. Lembra que Jacó enganou seu pai Isaac para... Na verdade, primeiro Jacó convence Esaú a trocar sua herança por um prato de lentilhas, né? Um guisado que ele estava preparando. E daí mais tarde ele engana seu pai Isaac para obter a bênção. E o que acontece é que, mesmo que depois Jacó e Esaú tenham feito as pazes, eles se reconciliaram pessoalmente, né? O povo de Israel, o nome de Jacó muda para Israel depois, né? Então fica o povo de Israel e o povo de Esaú. E o povo de Esaú são conhecidos como Edomitas. Esses dois povos mantiveram essa rixa dos irmãos, por assim dizer. E o Senhor queria abençoar os Edomitas, porém, assim como os israelitas, assim como todos nós, né, os Edomitas se afastaram da fidelidade ao Senhor. Mesmo eles sendo, de novo, descendentes de Abraão, assim como os israelitas também são, o que vemos aqui no livro do profeta Abdias é que os Edomitas não ajudaram seus irmãos. Que quando os babilônios destruíram Judá e os assírios destruíram Israel, os Edomitas se alegraram. Eles não ficaram tristes, eles não ficaram de luto ou tentaram ajudar seus irmãos em Judá. E por causa disso, Deus diz através de Abdias: como vocês não ajudaram seus irmãos, meu povo, seus irmãos e irmãs, vocês serão destruídos também. E o que me pega nisso tudo é não só a destruição do povo de Edom pelos babilônios, mas também a facilidade com que famílias podem se afastar. Sim, Jacó e Esaú fizeram as pazes entre si, e isso é incrível, muito legal. Mas parece que requer um esforço muito maior para se manter uma família unida, para que uma família continue sendo uma família. Parece que é muito mais fácil só se afastar. E assim, em alguns casos, tudo bem, pode acabar acontecendo, mas talvez isso não seja o que deveria acontecer. Talvez o que deveria acontecer é dizermos: não, somos uma família. Então vamos escolher amar uns aos outros. E bom, Edom e Israel não fizeram isso e essa decisão veio com um preço. Então, eu sei que é fácil falar, né, dizer toda família deveria se amar. Mas realmente pôr isso em prática é algo muito mais complexo. E assim, eu não tô querendo te dizer o que fazer, eu só tô ressaltando esse fato porque é algo que eu penso bastante, que eu sou chamado, eu sou desafiado a escolher amar. E acho que todos nós somos. Eu acho que vale a pena rezar e refletir: quem em minha vida, hoje, o Senhor Deus está me desafiando a amar? Provavelmente essas pessoas estão mais próximas de nós do que imaginamos. Então precisamos da graça de Deus para que possamos amar, precisamos nos permitir ser amados por Ele primeiro. Então estou rezando por você, por favor reze por mim. Meu nome é Padre Mike e eu mal posso esperar para te ver amanhã no nosso interlúdio messiânico. Deus abençoe.